A escola pública de hoje, ela é diferente da escola pública de ontem. Não é só em termos de respeito para com o aluno com o professor, mas a didática que a escola usa em seus alunos. Eu vou explicar por quê. Na época que eu estudava já existia aquela diferenciação do ensino fundamental e do ensino médio. Então a molecadinha até 11 anos era separada da molecadinha pré-adolescente até os 17 anos. E o que aconteceu? Depois que juntou tudo, se tornou algo corriqueiro. Então, vamos supor, é uma adaptação, já está adaptado. E quando o governador Geraldo Alckmin quis mudar isso, quis mudar o ciclo da escola, colocar a molecadinha separado da outra molecadinha mais velha, houve aquele rebuliço todo. Invadiram a escola, pegaram a escola. Lógico, isso daí teve muito negócio sindical, ação sindical, os braços aí do governo que eu digo do PT. Mas isso já existia antes. Isso sempre existiu e na época que eu estudava existiu. Então existe um tratamento diferente de ontem para hoje. Lógico, do jeito que ele queria não poderia ser aceitável, né? Colocar uma criança para estudar 10, 15 quilômetros longe da casa dela, isso aí é inconcebível. Tinha que construir mais escolas, dar mais educação. Só que a educação de hoje não é uma educação de antigamente. Eu vou falar então um pouquinho da época que eu estudava. Eu estudava na escola Cônigo Luiz Biasi, que é uma escola que ficava localizada na rua Santa Leocádia, ali na região da Parada Inglesa. Para quem não sabe, essa rua é onde aconteceu aquela tragédia lá da menininha Nardoni, lá dos Nardoni. Então eu estudava lá e toda quinta-feira naquela escola tinha o hino nacional. Então toda a criançada se perfilava em frente à bandeira nacional e cantava o hino nacional toda quinta-feira. Hoje em dia, a molecada não sabe nem cantar o hino nacional. Não sabe. Eu, por exemplo, eu sei de cor e salteado o hino nacional. Mas uma pessoa aí, um moleque de 16, 15 anos, não sabe o hino nacional. Porque não tem isso. Eles não tocam o hino na escola, não param para tocar o hino nacional, nem na semana do 7 de setembro. Imagine parar toda quinta-feira, que nem na minha escola, antigamente. Obviamente, o ensino era muito melhor na minha escola. Estudei minha vida inteira em escola pública. E depois eu passei para a escola Gonçalves Dias. Essa escola Gonçalves Dias, na década de 80 e 90, até metade dos anos 90, era a melhor escola ali da região. Ela batia de frente com muita escola particular. Com muita escola particular. Tinha horta, tinha laboratório, tinha muita coisa. Era muito bom de fazer as coisas lá no Gonçalves Dias. Inclusive tinha vídeo que o professor Reginaldo, que é uma figurinha daquela, infelizmente na época ele já era muito velhinho, ele era uma figurinha ali do Gonçalves Dias e sempre mostrava ali. Ele fez toda a carreira dele ali no Gonçalves Dias, da década de 80 até a década de 90. E se vê uma diferença. A gente tinha um respeito pelo professor. Foi ali que eu conheci a professora Inês, né, que eu confesso que era uma paixãozinha de adolescente, né, todo aluno tem uma paixãozinha por um professor. E a partir dela que eu comecei a gostar da literatura, que é o diferente de hoje. Hoje a molecada nunca leu um Guarani, nunca leu uma Iracema, não sabe o que é o Curtiço, não sabe o que é Memórias de um Sargento de Milícias, não sabe o que é o Ateneu, e que são os 3 livros que eu mais gosto: o Curtiço, o Ateneu e Memórias de Sargento de Milícias. Já li Lusíadas, Brás Cubas, mas esses são os 3 que eu mais gosto. Então, assim, o que você vê hoje no hino nacional, você viu há 2 anos, 3 anos atrás mais ou menos, quando colocaram o hino nacional e de repente no meio do hino tinha uma mixagem do hino nacional estilo funk, a molecadinha dançando funk. Isso é marxismo cultural. Isso é marxismo cultural. Isso é desvalorizar o patriotismo, desvalorizar a bandeira, desvalorizar o hino nacional e colocar na cabeça das pessoas que você pode confrontar o professor, você pode fazer o que você quiser. Então os alunos hoje eles são desbocados, porque existe uma sociedade que aceita que eles sejam desbocados. E isso vem do marxismo cultural, vem do Paulo Freire, depois dessa revolução educacional, onde o professor hoje ser professor é totalmente... Ninguém quer ser professor em escola pública, ninguém quer ser professor. Quem quer ser professor em universidade, não quer dar aula para aluno, não quer
Ou o professor é extremamente desmotivado pelo Estado, ou o professor está lá e não está nem aí com a sala, ou não tem professor. Hoje em dia não tem muito professor, hoje em dia tem mais doutrinador do que professor. Tem muito mais doutrinador do que professores na sala de aula, e esse é o próximo tema é a próxima que eu vou falar no próximo vídeo, de professor em sala de aula. Então eu queria fazer essa diferença da sala de aula antigamente e hoje. Hoje tinha hino nacional, hoje não tem mais. Hoje tinha respeito pelo professor, não tem mais. Tinha uma educação boa, hoje não tem mais. Quer dizer, de 13 anos para 13 anos atrás para cá, só decaiu o ensino, e é lamentável, é triste, e o nosso governo, você sabe que eles não querem educação, porque hoje em dia a educação é o calcanhar de Aquiles dos mais pobres, porque com uma revolução educacional boa, não essa do Paulo Freire, sei lá se é Paulo Freire também, acho que a molecadinha nós teríamos um futuro muito melhor para o Brasil. E eu vou explicar isso no próximo vídeo. Valeu!